Olá pessoal, então a gente está indo para a nossa terceira aula. Vocês estão observando aí um brejo, e nesse brejo a gente consegue ver claramente dois exemplares de seres vivos. Primeiro, as macrófitas aquáticas, e aqui nesse limo, nesse lodo verde, nós temos algas. É muito comum a gente considerar que esses dois grupos, plantas e algas, fazem parte do mesmo reino. Mas não, nós temos uma diferença bem grande entre plantas, no caso aqui as macrófitas aquáticas, e entre as algas que a gente viu sobre essa água do brejo. Então esse conteúdo, ele se relaciona com o reino protoctista, se relaciona também com eutrofização das águas, que é uma alteração ambiental, e com o reino plante. Mas eu preciso, como início, diferenciar muito o que é uma planta e o que é uma alga. Por que que as algas e as plantas não fazem parte do mesmo reino? E por que que as algas e os protozoários fazem parte do reino protoctista? Bom, tanto algas quanto protozoários não formam tecidos verdadeiros. Quando eu olho para uma planta, ela tem conjuntos de tecidos que formam órgãos, por exemplo, a raiz, o caule, a folha, o fruto. Nos protozoários e nas algas, isso não acontece. Algas e protozoários não formam tecidos verdadeiros. Os protozoários, eles são unicelulares e são eucariontes, ou seja, o seu núcleo é delimitado na célula, possui carioteca. As algas podem ser uni ou multicelulares e elas também são eucariontes com carioteca. Como ambos não formam tecidos verdadeiros, por uma questão de simplificação didática, eles foram incluídos no mesmo grupo, no reino protoctista. Outro ponto em comum é que, então, tanto algas, sejam uni ou multicelulares, quanto protozoários, que são unicelulares, foram os primeiros eucariontes a surgir na face da Terra. E eles, mesmo com essa semelhança, eles possuem, então, dentro da evolução, um conceito que é um grupo polifilético. Nesse sentido, pessoal, eu consigo entender por que que esses organismos foram colocados no mesmo grupo, no reino protoctista, dentro dos 5 reinos da natureza. Nós já entendemos então que plantas e algas não fazem parte do mesmo reino, mas é muito fácil da gente olhar para elas e encontrar semelhanças e até às vezes criar confusões de que elas fariam parte ambas do reino plânteo, que a gente já sabe que não é verdade. Quais são essas semelhanças compartilhadas então entre algas e plantas? Bom, tanto algas quanto plantas possuem clorofila como pigmento fotossintetizante, pigmento verde. Tanto algas quanto plantas armazenam amido como um polissacarídeo de reserva. Tanto algas quanto plantas possuem celulose na constituição das suas paredes celulares. Tanto algas quanto plantas possuem células reprodutivas com flagelos. E ambas possuem fragmoplasto. O que é o fragmoplasto? É uma estrutura que se forma no momento da divisão celular, tanto mitose quanto meiose, na hora que está se formando o fuso mitótico. Então a gente vê que, mesmo sendo organismos completamente distintos, as plantas todas são multicelulares, todos os representantes do reino plante são multicelulares e formam tecidos verdadeiros, e as algas não formam tecidos verdadeiros. Eu encontro semelhanças entre esses grupos. Então, quando a gente for realizar a aula prática em laboratório, com microscopia, da água desse brejo, nós vamos poder identificar tanto organismos do fitoplâncton, plâncton, tudo aquilo que flutua na água, quanto organismos do zooplâncton. E também a gente consegue ter uma junção dos organismos que representam o reino protoctista, que é o nosso assunto principal da aula de hoje. No fitoplâncton eu vou encontrar algas unicelulares e multicelulares. Como vocês vão estar vendo, inclusive, nas imagens e fotografias dessa videoaula, que foram registros dos alunos dos anos anteriores durante essa prática.
e organismos do zooplâncton, que aqui nós vamos ter os protozoários. Existem muitas classificações para as algas. Eu tenho algas verdes, tenho algas pardas, tenho algas vermelhas, assim como existem muitas classificações para os protozoários. Eu tenho protozoários que utilizam pseudópodos como estruturas locomotoras, protozoários que utilizam flagelos, protozoários que utilizam cílios. Esses padrões de classificação nas algas, fitoplâncton, a coloração do pigmento, e nos protozoários, zooplâncton, estruturas locomotoras, são aspectos muito importantes também que serão enfatizados hoje pelas imagens e pequenas filmagens que vocês vão estar assistindo na cobertura, né, da minha fala. Mas além dos aspectos que a gente consegue organizar aqui nesse brejo, nesse charco, de organismos então que fazem parte do reino protoctista, olhando para o entorno a gente vê que ele não é somente uma água de rede pluvial, uma água que escorreu da chuva. A gente consegue observar pela tubulação. Esses esgotos então são poluentes, eles são biodegradáveis. Eles têm fezes, urina e água. Mas a quantidade de nutriente acaba fazendo com que eles se tornem um poluente. Bem diferente dos poluentes quantitativos, que são sintéticos. Ou seja, eu tenho aqui um aumento da disponibilidade de matéria orgânica trazida pelo esgoto. Esse aumento de matéria orgânica vai aumentar aqui nessa água a reprodução de organismos aeróbicos, que eles vão se alimentar dessa matéria orgânica e também do oxigênio produzido pela decomposição dessa matéria orgânica. Então, o aumento desses organismos aeróbicos e a multiplicação deles faz com que eles comecem a consumir em larga escala o oxigênio que está disponível nessa água. E com essa redução do oxigênio disponível, muitos dos organismos que dependem do oxigênio para sua respiração, por exemplo, pequenos crustáceos, pequenos peixes, como a gente viu na filmagem aqui, alguns alevinos, pequenos moluscos, começam a morrer. Falta oxigênio, eles morrem. E essa morte leva a um aumento ainda maior de matéria orgânica decomposta nesse ambiente que a gente está acompanhando aqui. Aí eu começo a reprodução pela falta de oxigênio de um novo grupo de organismos, organismos anaeróbicos, que não usam oxigênio na sua respiração. Pelo metabolismo desses organismos anaeróbicos e mais aquela matéria orgânica decomposta, serão liberados nitratos e fosfatos. E esses nitratos e fosfatos, que são nutrientes necessários às plantas, vão fazer com que, sobre a lâmina d'água, como a gente está observando aqui, que essas plantas se reproduzam em larga escala. E a reprodução em larga escala dessas plantas sobre a lâmina d'água vai nos gerar um problema. Essas plantas começam a obstruir a entrada de luz. Eu vou ter a diminuição da incidência fótica nesse ambiente aqui, porque elas formam uma camada sobre a superfície da água. E com o bloqueio da entrada natural de luz solar num ambiente desses, o que vai acontecer, pessoal, com a taxa de fotossíntese dos organismos produtores desse ambiente, que vivem no interior da água? Principalmente as algas, né? Unicelulares e multicelulares. Menos luz, menos fotossíntese, menos oxigênio produzido. Então eu vou reduzir mais ainda a quantidade de oxigênio disponível nessa água. E é esse o processo causado pela eutrofização natural, que afeta toda uma cadeia alimentar, que tem como base os produtores, lembrando aqui que as algas unicelulares e multicelulares são o nosso real pulmão do planeta. Por quê? Porque elas são as maiores produtoras de oxigênio pelo fenômeno da fotossíntese. E isso vai afetar de uma maneira muito drástica esse ambiente, porque essa base da cadeia alimentar, sem receber luz, ela vai afetar todos os outros níveis tróficos da nossa cadeia alimentar e, de uma maneira mais grave ainda, da nossa teia alimentar do ambiente aquático aqui observado. No entanto, o início desse processo foi com um poluente biodegradável,
com um esgoto doméstico, fezes, urina e água. Por isso esse processo é chamado de eutrofização natural, porque eu tenho um poluente aí que ele se torna poluente por ser quantitativo, por estar em quantidade exagerada. Mas ele não é um poluente sintético ou qualitativo. Ao mesmo tempo, aqui nesse mesmo ambiente, nós vamos observar uma situação que é a presença de lavoura. Se a gente migrar a nossa imagem para a lateral, a gente vê que aqui eu estou numa região de lavoura que tem um terreno que favorece a erosão. O que vai descer dessa lavoura, então, pela erosão, é um tipo de poluente qualitativo, ou seja, sintético. Esse poluente sintético, ele não precisa estar em quantidade elevada. Só por ser sintético, ele já se torna um poluente. E os principais exemplos que nós temos aqui são os fertilizantes, são os agroquímicos, os agrotóxicos. E por incrível que pareça, esses elementos, esses poluentes, também são dotados de uma grande quantidade de nitratos, compostos nitrogenados, e fosfatos do fósforo. Mais uma vez, eu vou aumentar em grande quantidade a quantidade de nutrientes dessa água e essa reação em cadeia vai acontecer assim como a gente viu antes. Qual a diferença aqui agora? Aqui agora eu estou observando um processo de eutrofização artificial. Por quê? Porque os poluentes que estão vindo, eles são poluentes sintéticos, diferentes do esgoto, que me levava a um processo de eutrofização natural. E aí nós temos a grande diferença entre o que são perturbações causadas pelo ser humano, principalmente a eutrofização artificial, e também o que são processos mais naturais. Mesmo que o esgoto seja lançado pelo ser humano, de tempos em tempos pode naturalmente aumentar a quantidade de nutrientes numa água como essa. E aí nós temos um elo, né, de diferenciar o que é a eutrofização natural da eutrofização artificial. Por que é tão importante a gente ter mata ciliar, vegetação ripária nas bordas dos recursos hídricos? Porque essa vegetação, muito diferente de uma terra nua, de uma terra que tem apenas lavoura, essa vegetação ela vai fazer um filtro natural para que escoe menos água, para que ocorra menos erosão, para que esses nutrientes, sejam eles naturais ou sintéticos, não cheguem numa carga tão grande e numa concentração tão grande até os recursos hídricos. E aí também a gente consegue relacionar no estudo dos ecossistemas, dentro da ecologia, a importância da vegetação. Não apenas para a questão de liberação de água pela evapotranspiração para os ambientes, o que controla a nossa temperatura, não gera grandes amplitudes na nossa temperatura. Na questão também de evitar, né, que a fauna perca o seu hábitat e na questão de evitar processos de erosão de maneira tão agressiva. Então a gente consegue relacionar com um pouco mais do estudo da ecologia e a importância da vegetação, como a gente viu também nas agroflorestas, como a gente viu nas zonas de regeneração, nas áreas de proteção permanente e assim por diante.